Oh, que belo site, que belo fãzinho, que bela turma, que belo professor. Tô brincando. A turma é mentira. Não, legal. Bom, como eu disse um pouquinho antes de iniciar a gravação, a gente vai falar hoje sobre a propriedade position. Eu já dei um pouquinho de spoiler na última aula sobre essa propriedade, né? Vocês até brincaram com ela. Não sei se brincaram ou brigaram com ela. Provavelmente alguns brigaram e apanharam. Outros brigaram e bateram, né? Mas brigar é errado. Não brigue. Não brigue com a position. Não brigue com ela. Brinque com ela. Você vai ver que brincando você vai aprender muito mais. Então, a gente vai falar sobre ela porque a gente falou basicamente o que é a position absolute lá. Vocês entenderam mais ou menos? Viram que é semelhante ao que usa em propaganda. É semelhante não, inclusive é o que usa em propaganda. Vocês viram também no código, provavelmente, o position relative. E é importante que vocês entendam qual a diferença entre eles, como que eles se complementam e ver outros positions também, outros positions bem úteis, tá? Então vamos lá. Primeiro, vamos lá. Eu fiz esse site aqui, vocês viram, né? Um pouquinho antes. Olha só. É um site simples. Eu tenho basicamente um header aqui em cima, que é essa barrinha no topo, tá? Ela tem um menu dentro, um nav, e uma lista não ordenada com 4 itens. Só isso, basicamente, nada demais. A única coisa que eu fiz aqui foi dar uma corzinha para ela, um espaçozinho de respiro. Tirei as bolinhas da minha lista. Coloquei a lista um atrás do outro, tá? Porque ela fica normalmente um embaixo do outro, né? Vocês lembram? E coloquei um visualzinho aqui pro meu link, só para ele ter esse efeitinho aqui, para ele ter uma área um pouco maior, para o cara não ter que vir aqui e colocar o mouse exatamente em cima da palavra loja. Se ele botar do lado, ainda funciona, né? Só para ficar um pouquinho bonitinho mesmo. Fiz uma tag main, que vai ser o meu principal do site, o miolo, onde fica realmente a parte que importa. Coloquei um section, chamei de notícia, e coloquei um H1, título, parágrafos, imagem, só para a gente ter um conteúdo aqui um pouco mais extenso, para a gente ter essa barra de rolagem. Eu preciso dessa barra de rolagem para exemplificar o que eu quero. Se você depois copiar isso na sua casa e ele ficar assim, talvez não fique tão bom, dependendo do seu monitor, porque talvez a barra de rolagem, dependendo do seu monitor, a barra de rolagem não vai existir, tá? Então faz igual eu aqui, dá uma encolhida na janela, só para a barra de rolagem ficar um pouco maior, para você ter mais coisa para girar. E por último, um rodapézinho, nada demais, tá? Só com um textozinho aqui, e já era. Aqui no HTML tá tranquilo. Ó, botei um pad no meio, um pad e um alinhamento aqui no rodapé, nada demais. Ok, show. Vamos lá, vamos falar do nosso primeiro position. A gente tem algumas opções quando você coloca position. Eu vou até colocar um comentáriozinho aqui em cima. Opa, position. Você tem o position relative, que torna vou chamar de os elementos, tá? Div, essas coisas, tá? Os elementos relativos a ele. Eu tenho absolute, que torna os elementos ficam sobre ele, tá? Tenho fixed, onde os elementos ficam em uma posição fixa. Beleza. Vamos primeiro trabalhar no fixed, vocês vão entender melhor. Temos esse menu aqui, esse header, tá? Repara que se eu movimentar a minha janela, o meu menu ele sobe e ele some, tá? Na maioria dos sites esse comportamento é normal, não tem problema nenhum. Se você optar que o seu site tem essa característica sem problema algum. No entanto, às vezes você quer que essa parte do menu ela fique fixa.
no mesmo lugar, ela seja sempre visível, tá? Você já viu, com certeza, algum site que você mexe e o menu está sempre no topo, ali, né? Para você poder ir sempre em qualquer lugar da tela, navegar entre as opções do site, né? As opções do menu do site. Como que você faz isso? Simples. Você vai lá no header, que é o elemento que você quer que fique sempre visível, e você vai falar que ele vai ficar num position, na posição. Ó, ele até mostra aqui quais positions são permitidos, tá bom? Que esse é o fixo, a posição fixa. Só que aí você tem que falar para ele qual é essa posição fixa, tá? A gente falou um pouquinho na aula passada, mas a gente tem 4 elementos aqui, ó. Tem o top, tem o left, tem o right e tem o bottom. Cada um deles controla o posicionamento dos elementos de acordo com um dos lados da tela. Então você tem o top primeiro, que é o quê? Que é a partir do topo, a distância. Tem o left, que é a partir da esquerda, left é esquerda em inglês. Tem o right, que é a partir da direita, direita é right em inglês. E temos o bottom, que é a partir de baixo da tela, tá? Então, através desses valores, você consegue posicionar os elementos na tela. Normalmente, a gente usa só 2 deles por vez, tá? Ou top left, top right, ou bottom left, bottom right. Tá? Dificilmente você vai usar o top e o bottom ao mesmo tempo. Ou left e o right ao mesmo tempo, porque eles são opostos, a não ser que você queira que ele fique comprido, igual a gente fez na última aula, né? Mas vamos lá. O que eu vou fazer então? Eu vou falar que eu quero que ele fique a partir do topo 0 pixels, 0 px. Então vamos testar. Beleza? Tá? O que aconteceu então? Agora ele colou aqui em cima, certo? Ele ficou com uma distância a partir do topo de 0 pixels. Então ele está colado aqui em cima. E o interessante é, olha só, eu posso movimentar o meu site tranquilamente que ele continua na mesma posição, certo? Então isso é a posição fixa. Ah, e se eu quiser um menu que fique embaixo da tela, aqueles menus que ficam lá embaixo, eu vou usar o bottom. Opa, escrevi errado. Bottom. Quando eu fazer isso, ele vai colar embaixo, ó. Só que você repara que o ponto de referência dele muda, porque agora ele está levando em consideração a parte de baixo do meu header, tá? Então isso aqui, gente, é como se fosse a distância. A distância do chão é 0, está colado no chão. A distância do teto, ele está colado no teto. A distância da parede esquerda está colado, tá? Imagina você tem uma caixa na sua casa e alguém vira para você e fala, coloca aquela caixa no canto ali. Você vai fazer o quê? Você vai empurrar a caixa, empurrar a caixa, empurrar a caixa, até que ela encoste o lado esquerdo dela, da sua tela, esquerdo na parede esquerda, certo? Então, na sua caixa agora, esse lado aqui é a sua referência. Aí a pessoa vira e fala, não, é para colocar do outro lado, encosta na outra parede. Então você vai empurrar a caixa agora para lá. Aí você vai empurrar a caixa, empurrar até que ela vai encostar esse lado. Nesse momento, quem que é a sua referência da caixa? É essa parede, ela muda, tá? Então, não dá para você encostar essa parede aqui, esse lado da caixa nessa parede, a não ser que você vire a caixa de ponta cabeça, mas não é o que você quer. Vai que é frágil, vai quebrar. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar na parede da esquerda, esse lado da caixa vai ser sua referência. Na parede da direita, esse lado da caixa vai ser sua referência, tá bom? Então ele muda, não quer dizer que é sempre o mesmo lado, não é sempre essa parede que... esse lado da caixa vai encostar. Então você tem que virar a caixa para encostar no chão, virar a caixa para encostar no teto, não é o que você quer, tá? Então, olha só, você pode colar ela embaixo, e aí você pode movimentar o site, ó, fica sempre aqui embaixo. É uma opção também. Isso aqui é muito usado em aplicativo, tá? Sites que funcionam muito bem em celulares, inclusive, que quando tem aquelas barrinhas de navegação embaixo, igual a gente está acostumado com vários aplicativos no celular, né? Eles tentam emular esse comportamento, tá bom? Mas eu vou colocar no topo aqui, que é onde a gente quer que fique o menu. Beleza, ó, ficou legal. Só que ele não está 100%. Por quê? Porque quando você faz isso, a div ela desprende.
E se ela desprende, ela tem aquele comportamento que eu falei para vocês, que a div deixa de ser gulosa. Porque é como se a div ficasse pendurada sempre de um lado e do outro. A hora que você tirou ela desses alfinetes que ficam no canto, ela não consegue mais se pendurar, então ela vai ser menor, tá? Então ela não vai ser 100%. E aí tem algumas técnicas que você pode tentar usar. Se você tentar falar que ela vai ter largura de 100%, olha o que acontece. Tá? Beleza, já resolveu. Certo? Então isso aqui vai garantir que o seu menu tem agora sempre 100% e ele está sempre colado no topo. Tá vendo? Aí, se você quiser, você pode garantir também que ele vai colar no lado esquerdo. Não é necessário nesse caso, mas pode. Ó, sempre colado no lado esquerdo. Ah, Daniel, mas eu quero que ele fique um pouquinho para a direita. Eu quero colocar uma logomarca aqui que ela vai andar. Posso mover? Pode. Vem aqui e coloca 50, ó. Olha só. Beleza. Ah, eu não quero que ele fique bem no topo não, cara. Eu quero que ele dê um espacinho. Posso? Pode. Ficou bonito? Não. Ficou horrível, mas funciona. Tá? Então você pode garantir aonde você quer que esse negócio fique. Ele fica sempre fixo. Tá bom? Então vou colocar aqui 100, por exemplo. Ó, vai ficar no meio do site. Tá? Não é muito bom, mas enfim. Acho que vocês já viram com certeza aqueles... Vou até fazer um aqui, não custa nada. Vou deixar aqui, ó. Leve tudo pro cantinho. Vou fazer aquela divzinha marota. Não vou fazer não. Para andar rápido. Hoje vocês vão embora mais cedo. Mas aquela divisinha que fica voltar ao topo, que fica sempre embaixo ali, sabe? Que o cara clica e volta no topo, lá em cima. É isso. O cara botou uma div com a posição fixa aqui, ó. Por exemplo, sei lá, 50 pixels da parte de baixo, fica sempre no cantinho. Aí o cara vai alinhar com o right e vai alinhar com o bottom. Aí qualquer lugar do site o cara pode clicar, voltar ao topo e volta lá para cima. Tá? É basicamente isso. É uma div fixada. Então beleza. Só que se você é uma pessoa sagaz, você percebeu que quando você faz isso, as coisas que estão atrás, que estavam embaixo, elas vão para trás e sobem. Né? Porque agora o espaço está livre. Se o espaço está livre, ela ocupa o espaço. Então o que vai acontecer? Olha só, a gente perdeu o nosso título. Ele não está legal. Então o que você tem que fazer? Tem que pensar. Bom, se eu vou precisar aqui de um espaço, quer dizer, se eu precisar não, se eu vou perder esse espaço aqui em cima, eu tenho que dar um jeito agora de empurrar as coisas para baixo. Como você vai fazer isso? Vamos lá no meu main. Aqui eu defini um padding já, em cima e embaixo, né? Vamos fazer o seguinte então, vamos dar um margin top. Por quê? Porque agora eu vou empurrar o meu conteúdo que está grudado no teto um pouquinho para baixo, para que ele fique sempre visível agora, tá? Vou colocar aqui, sei lá, uns 3 em, vamos testar? Opa, tô bom de teste. Então, ó, agora ficou legal, porque o padrão dele é esse. Ele está sempre dando um espacinho aqui de 3 em. Ficou show, tá? Não tem problema agora com esconder conteúdo. Então, de cara, quando entrar no site, já vai mostrar bonitinho aqui o espaço e o conteúdo vai estar sempre exibido. A não ser que você esconda, né? Mas aí você esconde porque você quer. Ok? Alguma dúvida? Isso tudo por conta do Fixer. Isso, exatamente, tudo por causa do Fixer, Guilherme. Tem sites que ficam link, verdade. Tem sites que fica muito chato, uns links, umas fotos sempre no meio da tela, é verdade. É um porre quando isso acontece. Então, beleza? Então o fixer é isso. É um elemento que fica fixo na tela. Outra coisa que você pode fazer também, cara, é o seguinte. É modificar esse fixer dependendo do tamanho da sua tela. Se você tiver um site, por exemplo, pequenininho, você pode colocar a barrinha sempre em cima, tipo o celular. Se você tiver um site grande, você tira o fixer e ele vai ficar, ou vai tirar. Então, assim, você pode usar os Media Carry, igual a gente usou na aula passada, para configurar essas coisas também, tá? Fica a seu critério. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ok. Beleza. Então, primeira position já era. Agora vamos falar do nosso segundo position. E aí eu vou criar uma div aqui. Eu vou fazer o seguinte.
A risada maléfica. Eu vou salvar essa imagem e vou chamar ela de propaganda. Vocês devem estar pensando, que propaganda é essa? Não estou vendo propaganda, exatamente, porque eu estou na parte da tela que vocês não conseguem ver. Se bem que eu acho que vocês conseguem ver ali, se vocês forem espertos. Mas fica bem pequenininho, não dá pra ver não, fica ruim. Infelizmente o Luiz Henrique está ausente hoje. Falou que está sem internet na vila onde ele mora. Olha só, eu vou criar aqui uma div. Eu posso criar em qualquer lugar. Eu vou criar lá no comecinho, para ficar fácil da gente ver. Mas só te acompanhar aqui em cima. Vou criar uma div e a class dela vai ser propaganda. Ok? Essa propaganda, ela basicamente vai ter uma imagem. A imagem vai ser aquela propaganda que eu falei para vocês. Vamos lá. Propaganda.jpg. Ok. Vou colocar aqui. Propaganda da reunião de pais de ontem. Vocês foram à reunião de pais? Espero que sim. Ó, beleza, uma imagem grandona com a propaganda. Nada demais. Tá? Só que ela tá em cima, né? Então eu vou mostrar primeiro ela, depois o header, só que o header tá fixo, então ele vai pular todo mundo. Depois o main. Nenhum comportamento estranho aqui, certo? Só que vamos fazer essa propaganda e ficar por cima de tudo. Vamos lá. Vou vir aqui, ó. Vou criar o propaganda aqui. Propaganda. Eu vou fazer ela ter uma largura de, sei lá, 200 pixels. Aqui eu vou colocar em pixel, não vou colocar em em não, porque eu vou querer sempre do mesmo tamanho, tá? Ficou pequena. Na verdade ela ficou incomodando pouco. Vamos fazer ela incomodar bastante. A propaganda é pra isso, é pra incomodar. Ó, 400 pixels, ok. Beleza. Deixa eu ver se eu faço mais alguma coisinha. Vou fazer mais uma coisinha. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um background color nela. O background color vai ser branco, tá? 1, 2, 3, ok. Vou colocar um padding minúsculo nela, de meio em. Bora ver o comportamento, ok. E eu vou colocar uma sombra. Eu não expliquei o box shadow até hoje. Também não vou explicar, não. Vocês têm internet aí, vocês caçam. Opa! O negócio está ríspido hoje. Não, mas é porque é tranquilo, não tem muito segredo, não. Tá? Eu vou até copiar um exemplo aqui que eu ganho tempo. Ele é simples, tá, gente? Box shadow é tranquilo. Você basicamente fala a distância que você quer em horizontal, vertical, o tanto de blur que você quer e a cor que você quer. Não tem muito segredo, não. Vou botar isso aqui em configuração. Acho que 10 vai ficar muito no meu caso aqui. Vou botar uns 5. Isso aqui para não ficar tão escuro. Vamos olhar. Aqui, ó, só para criar essa bordinha aqui. Acho que ficou muito aqui. Vou botar 4. Um negócio mais. Agora eu gostei. Só pra gente ver que é a propaganda, porque ela tá saltadinha assim, que ela é uma caixinha voadora. Tá? Beleza. Muito claro pra você, né, Thaís? É pra você entrar no clima das roupas coloridas já. Pensou você com a roupa dessa cor? Não ia precisar nem acender a luz. Já viu aquelas luminárias que brilham no escuro? Você tem uma roupa dessa cor? Por favor, se tiver uma roupa dessa cor, vá com ela na aula. Aí eu vou apagar a luz e vou pedir pra você sentar lá na frente, que é onde você senta. E vai ficar legal, porque vai ficar bem iluminado na frente. Vai ficar aquela luz meio neon, vai ficar muito da hora. Já pra gente entrar no clima do Cyberpunk 2077. Essas luzes neon meio... cores assim. Meio... Olha o nome da cor. Cor assim. Bom,
Beleza. Temos aqui a nossa propaganda. Nada demais. Só que agora que o negócio vai ficar interessante. Eu vou vir aqui na propaganda e vou falar que eu quero que ela seja um position absolute. A hora que eu fizer isso, ó, opa, foi para cima de quase todo mundo. Só que ele ainda não está em cima do fixed, tá? Estranho, mas vamos lá. Não, é de propósito, tá? Eu tô fingindo. Nossa, não imaginava isso. E aí eu vou dizer aonde eu quero essa propaganda. Vou colocar aqui na posição 0, no topo. E eu vou querer colar lá na direita dessa vez. Só pra gente não ficar usando só left, left. Tá lá a propaganda colada na direita. Certo? Não, na direita eu vou dar um espacinho de 20 pixels pra gente ver a sombrinha. Ó, apareceu o site de download agora. Que download pirata, sabe? Download raiz. Você não sabe onde é o botão de download. Que você pode baixar o filme, você pode assistir. Só que você vai ter que dar 512 cliques até chegar no arquivo. Deixar aqui tá bom. Ok, beleza. Eu coloquei na posição top 0 e right 40. Então ele está colado no topo aqui e na direita deu 40 pixels de distância. Só que ele está atrás do fixed. Como que eu vou consertar isso? O CSS, assim como várias outras tecnologias, ele vai colocando as coisas em formato de camadas, uma em cima da outra, tá bom? Ou seja, tem uma profundidade. Conforme você vai colocando as coisas, vai colocando na frente. Então você coloca uma aqui, aí a próxima fica aqui, a próxima aqui, a próxima aqui, a próxima aqui e assim por diante, tá? Então ele vai colocando na ordem que eles foram colocadas, certo? E se a gente for analisar, por isso que eu pedi para colocar aqui em cima, para dar esse exemplo. Eu pedi não, eu coloquei, porque eu estou programando sozinho, então não precisa pedir, lá se eu querer eu faço. Então, ó, eu coloquei a propaganda, então veio a propaganda aqui. Aí depois eu vim e coloquei o header. E o header, ele também é um fixed, e o fixed também voa, tá? Não é que ele também é um fixed, é um fixed. E o fixed, assim como o absolute, ele voa. Então ele colocou primeiro a propaganda e depois o fixed na frente. Então eles ficaram assim, um em cima do outro. Aí você começou a perder a parte de cima aqui, tá vendo? Se o header não fosse fixed, eu vou até tirar para vocês verem, que eu não estou mentindo. Ó, se eu tirar daqui, aí ele passa por cima. Porque agora ele está colado no site, no fundo, tá? Então, fixed e position absolute, eles se desprendem, e aí quem vai na frente? Quem chegar por último. Quem chegar primeiro, aliás. Não, na frente vai quem vai chegar por último, tá? O cara vai entrar na frente do outro, é uma pilha. Eu atrapalhei com o português aqui. O português é uma língua muito complexa. Então, beleza. Ó, então, esse cara está na frente desse. Como é que eu resolvo isso? De algumas formas. Eu posso simplesmente pegar esse cara aqui e botar embaixo do header, porque agora eu tenho o header, que é o menu fixed, flutuando, e depois eu tenho a propaganda. Vamos ver? Opa, deu certo. Então uma solução é essa, tá? Eu quero que ele fique na frente, eu coloco ele mais embaixo, no código. Porque o cara que vem por último fica na frente, tá? É uma solução? É uma solução. Só que eu vou te mostrar outra solução também interessante. Vou voltar de que estava. Que é usar profundidade Z. Que é isso aqui, ó. O Z-index, inclusive eu usei naquele site. Z-index é a posição que você quer que ele fique em Z. Vocês conhecem as três dimensões, né? Que é o X, que é a dimensão horizontal, o Y, que é a dimensão vertical, e o Z, que é a profundidade. Né? Todo mundo conhece as três dimensões, acho. E o Z corresponde justamente a isso, a profundidade, ou seja, a posição em uma lista de camadas. Então aqui no Z-index eu posso falar que posição eu quero que ele fique. Eu vou jogar logo 100, porque eu vou mandar ele lá para frente, tá? Isso aqui vai garantir que ele vai ficar na frente desse cara aqui, ó, provavelmente. Vamos testar? Ficou. Tá? Então ele cortou fila. Agora, o fixed está aqui,
a propaganda estava aqui atrás, só que agora eu falei para ele, cara, vai lá na posição 100 para mim. Aí ele foi. Uma, duas, três. Tá bem pertinho de você agora. Tá? Então ele tá na frente desse cara. Deu para entender? E se você achar melhor colocar um valor pequeno, pode também, mas não faz diferença não. Tá? Só que vai chegar uma hora que talvez. Como ele estava embaixo do outro, ele vai à posição 1 e já resolve. Agora se eu botar menos 1, por exemplo, ó, ele vai para trás. Ó, foi para trás até da propaganda. Você vê que o main também tem uma posição, propaganda não, que o parágrafo também tem uma posição. Então você pode mandar para frente e para trás, tá? Vou colocar aqui na posição 100, porque quando você quer que uma coisa chegue lá para frente, você manda para 100 logo. Fica até bom no código para você olhar. Você bate o olho e fala, putz, esse negócio aqui é para ficar lá na frente de todo mundo. Então você bota um valor bem alto para ficar bem chamativo, que ele é a última camada que você vai ter, tá bom? Ok, ficou legal agora. Ficou legal assim, ó. Ficou legal, que jeito, né? É o que tem pra hoje. Então, olha só, olha o que aconteceu. Ele, apesar de estar por cima de tudo, ele não é fixo, tá? Então, ó, ele vai andar junto. Olha a anarquia que ficou. Ah, mas eu não quero que ele fique em cima do menu, cara, tá feio. Beleza, vamos descer aqui, tá feio mesmo. Concordo com você. Vamos botar aqui uns 50. Ele atrapalhar bastante o usuário. 50 é pouco. Atrapalhar mais. Vem aqui pra incomodar. Aí, ó. Agora ficou bom. Não dá pra ver a foto do cachorro. É desesperador. Tá? Nesse caso aqui vai ficar ruim, porque ele vai passar por cima, tá? Mas foi só para dar o exemplo do Z-Index. Nesse caso aqui, como ele vai ficar embaixo, o ideal seria até eu tirar o Z-Index para ele ficar por trás mesmo. Aí ele ficar, ó, tá vendo? Esse seria o comportamento ideal para a propaganda ir embora. Talvez, não sei também. Se você quer dizer que a propaganda fique por cima, né? Mas eu estou só usando várias coisas para demonstrar aqui, então uma coisa pode ficar um comportamento estranho, tá? Mas a ideia aqui é explicar todas as opções que você tem. Então, ó, quando eu movo, ele move junto, sem problema algum. Tá? Por quê? Porque ele não está pregado na tela. Ele está pregado assim, no conteúdo, então ele vai subir junto. Tá? Ele está 80 pixels do topo, só que ele não está fixo do topo. Ele está 80 pixels do início do seu conteúdo. Tá? Então, se o seu conteúdo começa aqui, o que acontece? Ele vai estar 80 pixels aqui. Então, se ele subir, ó, o conteúdo sobe também. Não sei se vai dar pra ver meu dedo aí, acho que vai dar pra ver não, mas tenta imaginar meu dedo subindo aqui, ó. Ele tá aqui no topo. A hora que eu subo a barra de rolagem, opa, o topo sobe junto, ele sobe e desce. Tá? Então ele tá sempre, ó, isso aqui é o topo, isso aqui é a propaganda. Ele tá essa distância. Ele vai sempre subir e descer junto. Já o fixo não. O fixo fica parado aqui, ó. Tá? O conteúdo sobe, a lib fica quieta. O absolute sobe e desce. Beleza? Ok. Só que aqui, cara, olha o que acontece. Eu tenho que ficar fazendo conta. Tipo, eu tive que jogar uns 80 aqui, porque esse menu aqui tá dessa altura. Mas olha que porcaria. Olha se o menu ficar um pouco maior. Aí ele já começa a invadir o menu, ó. E eu não quero isso. Então, quando eu coloco valores de topo assim, igual eu coloquei, simplesmente eu coloco um topo 80, eu tenho que começar a fazer conta, eu tenho que preocupar com, putz, vamos torcer para esse topo aqui tá com 80 pixels de distância. Mas nem sempre você vai usar o menu de referências. Você quer colocar embaixo do título da notícia. Imagina que você tem um site onde você quer que ele fique sempre no meio da notícia. É complicado, porque a notícia pode crescer, pode diminuir, então nem sempre um valor fixo de 300 pixels, 500 pixels vai resolver a sua situação. Então o que você faz? Para isso, você vai combinar o position absolute com o position relative. E agora começa a ficar interessante. Não porque Guilherme, porque o center não funciona nesse caso, cara. O center para você centralizar as coisas sem ser no flex é bem difícil. O flex é fácil, o resto é difícil. Antes do flash, cara, do flex, para centralizar as coisas, nossa, você tinha que ser mágico. Era horrível. Olha só. Eu vou pegar essa propaganda, tá, Ctrl X nela, e vou colocar ela dentro da seção de notícia. E vou atualizar.
que aconteceu? Nada. Tá? Por quê? Ó, ele está dentro do section notícia. Não tá? Beleza. Só que ele está com position absolute. Então ele está por cima da notícia. Eu só tirei ele solto lá e coloquei ele dentro de uma div que para mim faz sentido agora. Porque a notícia, a propaganda tem que ficar dentro da notícia. Não tem que ficar solta no site. Senão fica esquisito. Se ele passa por cima do menu, fica uma bagunça. Tá? Olha só. O comportamento dele ainda é o mesmo. Ok. Só que agora eu vou botar o top dele 0. Beleza? Tá? Pregou aqui. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer uma modificação aqui. Eu coloquei o main com margem top 3. Mas não vou fazer isso não. Eu vou colocar o meu notícia com margem top 3. Porque agora eu vou ter um main pregado no topo e só o section que vai estar descolado do topo. Vai ficar melhor. Beleza. Vou aumentar esse aqui, vou botar 4 agora. Não, 3,5, vai. Ó, repara que tá diferente agora, tá? O meu main tá colado no topo, tá? Coladinho lá. O meu section não. O meu section, ele tá com uma distância de 3,5 EM do topo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar uma borda nele só para vocês verem. Vou colocar um border, vou colocar 2 pixels, solid, vermelho. Então aqui você vai visualizar, ó, a borda do meu... Deixa eu botar um opacity aqui. Ó, a borda vermelha é do meu main. Tá colado no topo, tá vendo? Agora eu vou botar uma borda. Vou botar 2 pixels também, solid, vou botar blue. Agora a borda azul é do meu section. Olha a diferença. Tá vendo? Então, olha. O meu main tá colado no topo. Aqui em cima. Tá? Agora, o meu notícia, ele não. Ele que está distante do topo. Quero só que vocês definam isso. Tá? E o meu... minha propaganda tá dentro da notícia. Então ele está dentro dessa caixinha azul. Eu vou até deixar essas bordas por enquanto para vocês visualizarem bem. Tá bom? Vou até deixar a opacidade também ali apagada da minha nave. Tá? Da minha nave. do meu nave. Do meu menu. Tá? Beleza. Então você pensa. Olha só. A propaganda, ela é filha da notícia. A notícia é o quadrado azul. Só que ele está extrapolando. Por quê? Porque ele é position absolute. E se ele é position absolute, ele tem um ponto de referência que é o topo do site. Não importa onde ele esteja dentro. A referência dele é o topo do site. Tá na sua casa agora, não tá? Espero que sim. Estamos de quarentena. Não sai de casa, principalmente na hora de aula. Mesmo porque se estiver vendo essa aula na rua, é perigoso roubar esse celular, roubar esse computador. Estamos no Brasil. Não faça isso. Está na sua casa. Eu quero que você olhe para a porta mais próxima do cômodo que você está. Se você está na sua sala, olha para a sala da sua casa. Desculpa, olha para a porta da frente da sua casa, da sala. Tá? Se você está no seu quarto, olha para a porta do quarto. Se você está no banheiro, olha para a porta do banheiro. Na cozinha, enfim, na copa. Em algum lugar da sua casa, se estiver lá de fora. Lá de fora não, tem que estar dentro de casa. Tá? Se você está lá de fora, vai para dentro da casa. Agora que esse exemplo só funciona dentro de casa. Então vá para casa. Tá? Lá de fora não funciona. No quintal não funciona. Então, você está na sua casa. Aí você vai olhar para a porta. Eu estou a mais ou menos 1 metro da porta do quarto que eu estou aqui. 1 metro. Tá? Só que a minha referência como position absolute é o portão da minha casa. E o portão da minha casa, creio eu, deve estar 3 metros de mim. 4 metros de mim, tá bom?
Então, se perguntarem, Daniel, qual a distância que você está do início da sua casa? O início da minha casa é onde? No portão. Tá? Então eu estou a 4 metros. O meu ponto de referência é o portão da minha casa. Tá? Quão distante você está do começo da sua casa? Eu sempre vou medir em relação ao portão. Eu vou me afastando do portão, vou ficando mais longe. Ou vou me aproximando, vou ficando mais perto. Então, quando você dá um position absolute em algo, eu estou falando alto, eu estou empolgado. Quando eu dou um position absolute, você... Cadê Jesus? Aqui. Você está sempre usando de referência o início do site. E onde que é o início do site? Aqui, ó. Esse cantinho. O canto superior esquerdo. Tá? Se for top left. Se for top right, é o canto superior direito. Tá? Mas o que importa é o canto da janela. Tem esse canto, esse canto, esse canto e esse canto aqui. Ok? Beleza. Então, ele extrapola. Você está vendo aqui que tem um quadradinho azul da minha notícia, mas ele não está respeitando. Por quê? Porque a referência dele é o topo. Só que às vezes eu quero que a minha referência seja a div que eu estou dentro. A div que ele está. Ou seja, eu quero que a minha referência onde eu estou agora seja a porta do quarto. Então, a partir de agora, eu não vou mais levar em consideração o portão da minha casa. Eu estou apontando para lá, vocês não estão vendo, mas eu estou apontando para lá. O portão da minha casa fica lá. O meu ponto de referência agora vai ser a porta, que está aqui, a 1 metro de mim. Tá? Então, se perguntarem para mim, Daniel, afasta 1 metro aí do início. Eu vou me afastar 1 metro da porta da minha casa. Antes, eu estava me afastando 1 metro lá do portão da minha casa. Tá? Como que eu faço isso? Eu venho aqui na div onde ele está dentro, que é a div notícia, e vou falar que ele vai ser um position relative. Quando eu faço isso, eu garanto que todo mundo que estiver dentro desse elemento aqui, que é esse cara, que é esse retângulo azul, todo mundo que estiver dentro agora vai usar ele de referência. As posições vão ser relativas a ele. Fica parecendo que esse professor de cursinho agora, já viu? O professor de cursinho tem essa entonação, já viu? Ele pega e fala assim, posições relativas... Cara, ficou muito professor de cursinho. Eu nunca fiz cursinho, mas eu já vi na internet. Não pra mim, mas eu já vi esses caras que fazem cursinho na internet aí. E eles fazem essa entonação, então eu já posso dar aula em cursinhos. Para você dar aula em cursinho, você precisa basicamente dessa entonação. Eu já consegui alcançar essa entonação nesse momento, então eu já posso dar aula de cursinho agora. Bom, então, temos aqui o posição relativa. A partir de agora, todo mundo que usar position absolute dentro desse cara vai usar ele de referência. Isso é muito bom. Porque, olha, agora eu vou salvar. Ele ainda está com top 0. Só que agora, ele não vai mais usar esse top aqui, ó, como referência. Ele vai usar esse top como referência. Tá? Então agora, essa propaganda ela vai ficar dentro só do cara que ele tem que ficar dentro. Para propaganda não faz diferença, porque a propaganda, o objetivo dela é te atrapalhar. Não, tô brincando, o objetivo dela é vender. Mas o que ela faz é te atrapalhar. E aí o que acontece? Ele não faz tanta diferença, mas para algumas coisas faz, cara. Se você quer ter um site, por exemplo, que vai ter tipo uma aplicação online, e aí você quer que a sua barrinha de ferramentas ela fique alinhada ao seu documento. Aí é interessante que você tenha um position relative. Tá? Por quê? Porque ela tem que ficar relativo àquele elemento. Deixa eu ver se eu consigo achar um site aqui que tenha esse exemplo. Deixa eu pensar. Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta. Não. Ah, cara, não consigo pensar agora no exemplo. Um site que tem esse exemplo. Que ele use algum alinhamento. Não. Não vai ficar bom, não. Eu tô tentando ver se eu acho algum... Eu sei. É WYSIWYG.
se eu pegar um desses editores aqui, ó. Aqui, ó. Eu acho que vai dar um exemplo bom. Esses editores online. Olha só. Esse aqui é um editor online que você pode editar as coisas em tempo real aqui, ó. Eu vou selecionar a screen. Olha o que aconteceu. Ele criou uma div para mim, só que ele é uma position absolute, obviamente, ele está por cima de tudo, só que reparou que agora ele está numa posição relativa à palavra que eu selecionei. Então é como se fosse isso, tá? Se eu clicar aqui, ó, aparece relativo a esse cara. Isso aqui também, ó, esse maisinho, ó, ele está sempre aparecendo relativo à posição que eu tô. Então ele não está pegando, por exemplo, ele não está usando a posição aqui 300 pixels, 500 pixels do topo. Não. Ele está fazendo o seguinte, ó, ele pega esse parágrafo, certo? Agora, esse parágrafo é a position relative dele. Então, esse cara agora, ele vai ficar top 0 dele. Ou seja, vai ficar relativo a esse cara. Se eu clicar aqui, esse mais vai ficar relativo a esse cara. A mesma coisa aqui, ó. Se eu seleciono isso, ele vai aparecer esse menuzinho em relação a essa posição. Se eu seleciono aqui ó, a palavra gingerbread, ele vai aparecer em relação a essa palavra. Aonde eu selecionar, ele aparece. Tá aí um exemplo clássico. É um exemplo muito bom. Parabéns para mim. Por eu ter conseguido lembrar disso. No último dia de aula. Esperava menos de mim, mas me superei. Tá? Então é um bom exemplo de você ver como a posição relativa ela é importante. Tá? Porque essa div ela só é capaz de aparecer no lugar certo por causa da posição relativa. Senão, você ia ter um negócio igual o Google Docs. Sabe o Google Docs? Fica sempre com aquela barra em cima. Funciona. Só que a proposta do Google Docs é aquela. É você ter a barra de menu lá em cima, igual o Word ensinou a gente a usar desde sempre. Então, para ele, tá ok. Tá tranquilo. Por quê? Porque você quer botar negrito, você seleciona, vai lá em cima e clica negrito. A proposta daquele site é aquela. Tá errado? Não tá errado. A proposta é essa. Agora, nesse site aqui, a proposta é você mexer aqui na hora. Porque ele não quer te mostrar uma barra cheia de coisas. Ele quer te mostrar uma barra apenas com as opções das coisas que você tem para fazer naquele momento. Então, aqui, opções de texto. Eu venho aqui e mudo o texto. Ó, negrito. Aqui, vou colocar sublinhado. Ficou até ruim porque não ficou sublinhado. Ó, aqui vai mostrar opções de imagens. Ó, imagem, ficou diferente. Olha, à esquerda, centro, direita. Tá bom? Sacou? Viu a diferença? E viu por que é útil? Nossa, acho que ficou até feio essa propaganda, né? E você viu como é útil você entender a diferença em um position relative e um position sem relative? Importante, gente, o position relative não substitui o position absolute, são coisas diferentes, tá? Eles trabalham em conjunto. Se você colocar position absolute numa div, ela vai lá para cima e fica, a partir do topo, ou lá para baixo, enfim, a referência é os cantos da janela inteira. Agora, se você coloca um position relative em um elemento, todos os elementos lá de dentro vão responder a esse cara com relação a posicionamento. Ok? Vamos fazer o nosso site voltar para bonito, porque está dando ruim. Tirar essas bordas. Aí, ó. Tá? Então é isso. Deu para entender? O porquê usar o position relative, por que usar o absolute e por que usar o fixed. Se eu quisesse, eu poderia colocar também a roda... Mas tá por cima, né? Ele foi para cima. Vou fazer o seguinte. Vamos pegar agora... Vamos tirar esse z-index aqui, agora que não precisa mais. Ele vai para baixo daí. E agora eu venho aqui e coloco o z-index no header, para o header ficar na frente de todo mundo. Porque quando eu botei ele position relativo ele descolou, então vamos lá. Eu vou botar ele 100 aqui, ó. Beleza. Só para garantir que agora ele vai ficar em cima de todo mundo. Porque a propaganda tampando o menu é sacanagem, né? Aí, porra, aí é o site de download do mal. E você pode fazer a mesma coisa aqui, galera, ó. Só que eu vou mudar. Vou colocar agora o position
fixo. Só que agora eu vou usar o bottom de referência, 0 pixels. E vou colocar que ele também é 100%. Para ele ocupar toda a largura. Opa, dinheiro. Dinheiro de novo. Ó, tá lá. Só que aconteceu a mesma coisa aqui embaixo, ó. Você perdeu a informação. Então você tem que vir aqui agora no main, no notícia, desculpa, e colocar um margin bottom de 3M, acho que dá. Acho que esse aqui pode ser até menos. Ó, agora sim. Ficou bonito, né? Fala sério. Ó, agora ele tem um espacinho aqui empurrando a parte de baixo, o chão. Então você consegue ver o site inteiro, menos a cara do cachorro. Tadinho. E para colocar... Peraí. Chatbot. Algo com chatbot? Muito bom. Não entendi sua referência. Vamos lá. E para mim colocar o xizinho para fechar a propaganda? Vejo vocês depois das férias. Acabou a temporada, agora toca música, aquele clima de suspense. Nossa, caraca, acabou assim, como é que eu vou colocar o X? Então fiquem com isso, tá? Só vou ensinar a fechar depois das férias. Nossa, que arco dramático, que gancho que eu deixei para a próxima temporada, hein? Vocês não esperavam por essa. Vocês não esperavam por essa. Pode hospedar. Parece até Attack on Titan. Não parece Attack on Titan, porque quando voltar vai continuar bom. Já da Attack on Titan. Isso é Attack on Titan, ó. Isso. A informação tá lá. Só que não dá pra entender nada. Tá mal contada. Mas eu vou fazer a referência, Felipe. Eles pelo menos tentam impressionar a gente. Eles só não conseguem. Então é isso, pessoal. Por que eu não vou ensinar isso agora? Porque precisa de JavaScript. Você só consegue fechar essa div de propaganda se tiver JavaScript, tá? Porque você vai trabalhar com interação no site. Clique de botões, você vai clicar e vai acontecer alguma coisa, vai chamar uma função, um evento, e as coisas vão disparar e você vai mudar. Então é isso. Por hoje é só. Há alguma dúvida? Me digam aí enquanto eu respondo alunos no WhatsApp. Ninguém perguntou nada? Alguma dúvida, pessoal? Pergunta mais uma vez só. Bom. Diogo, tem alguma dúvida? Guilherme? Márcio? Felipe? Thaís? Thiago? Outro Thiago? Thiago, vê a mensagem que eu te mandei lá, cara. Viu? Se tiver. Meu lugar é saúde, cara. Não fico preocupado com isso, não. Com a aula, sim, preocupo com a aula, óbvio, mas nesse momento aí, tô de boa. Na parte HTML é a parte de section. Ficou sendo onde fica a parte principal do site, no caso o conteúdo, exatamente. Isso aí. Isso aí, Guilherme. Você tem aqui o main, ó, que eu fiz só para o Google saber que aqui que vai ficar a parte interessante, e criei um section chamado notícia. Aí eu botei um section, por quê? Porque eu poderia ter outro section aqui, chamado, por exemplo, comentários, que daí seria os comentários da notícia, que a pessoa vai lá e petista, sabe? Volta pra Cuba, você é de esquerda, sabe? Você é de direita, está errado, sabe? Coronavírus existe, coronavírus não existe, sabe? Aquela seção do site que você não deve ler nunca.
Porque as pessoas arrumam qualquer coisa para brigar. Qualquer coisa. É uma notícia, nossa, o mar está lindo, azul. O mar não é azul, não, é verde, seu daltônico. Sabe? Então, poderia ter seção de comentários. Aí você usa o section para separar os conteúdos. Certo? E ambos estão dentro do main. Não sei se vocês repararam, mas cada vez menos sites estão usando seção de comentários. Dá muita canseira. Ah, tá. Isso aí. Agora entendi a sua pergunta, Thaís. Aquele chatbot seria um position absolute, essa profundidade Z? Exatamente. Quando você entra num site e aparece aqui, posso te ajudar? Né? É aquilo lá? Cadê? Nossa, aqui. Aparece no cantinho aqui, posso te ajudar? É exatamente isso. É um position absolute, tá? Na verdade, não é nem position absolute. Ele usa o fixed para ele ficar sempre no cantinho, ali embaixo, tá? E ele usa um z-index para ficar na frente de tudo. Aí o cara bota lá 1 milhão. Z-index 1 milhão, porque ele não sabe o tamanho, a quantidade de elementos que vai ter no site. Então ele toca tranquilo. Só que detalhe, gente, que deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando eu estou falando de z-index aqui, é só os elementos que estão no mesmo nível, tá? Aqui, por exemplo, aqui eu tenho um header, aqui eu tenho um main, e aqui eu tenho um footer. Eu tenho só 3 elementos, tá? Só 3. Então, esses 3 caras... Acho que tá animadíssimo hoje. Só esses 3 caras que vão estar disputando as camadas. Ah, mas e o section? Não, o section está dentro do main. Dentro do main, começa tudo de novo. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, eles não estão disputando camadas, não. Se você coloca, por exemplo, o main atrás do nave, do header, do menu, todo mundo que está dentro também vai dentro, tá? Então é como se fosse uma caixa. Imagina você tem 3 caixas. Caixa 1, caixa 2 e caixa 3, certo? Aí você coloca uma caixa na frente da outra. Você consegue ver só a caixa da frente. Né? Se elas estiverem uma atrás da outra, assim. Só que dentro das caixas também tem um monte de caixinha. Não faz diferença como as caixinhas estão alinhadas lá dentro. Você não está vendo elas. Elas não vão impactar nada. Você tem a caixa da frente, a caixa do meio e a caixa de trás. Tá? Se tiver uma caixinha dentro da caixa do meio, essa caixa nunca vai ficar na frente da caixa da frente. Por quê? Porque ela tá na caixa do meio, ela já tá... Não dá, ela não consegue. Tá? Mas se você olhar só dentro da caixa do meio, aí você vai ver as caixinhas alinhadas lá também. Tá bom? Então essas proporções são... proporções não. Essas posições são relacionadas aos elementos do mesmo nível. Aqui, por exemplo, dentro desse section, eu tenho esse elemento, uma div, tenho H1, tenho um P, tenho outra imagem, outro P, outro P, outro P, outro P. 7 elementos. 8. Eu contei errado. Então eu tenho 8 elementos. Tá? Aí aqui eu vou ter a profundidade de 1 até 8 dentro dele. Tá? Mais alguma dúvida? Acho que não, né? Do jeito. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão na aula aí agora. Eu tenho 2 opções. Eu vou encerrar a aula então, tá? Eu vou dar tchau para vocês, mas não vou embora não, porque o making off depois. Eu vou arrumar o quarto. Nas férias eu vou arrumar esse quarto, tá? A zona, e depois aí, aula que vem, eu vou fazer um making off mostrando o setup. Pior que muita gente fica pedindo, sabia? Toda aula tem um cara, mostra o setup. Mostra o que tá ali no fundo. Mostra o cachorro. Às vezes eu mostro o cachorro. Acontece. Hoje é porque não tá aqui dentro, senão eu vou mostrar. Vamos atividade para treinar? Caraca, Thaís, você quer atividade para treinar? Sério? De verdade? Eu não tinha planejado não, mas eu faço alguma coisa, tá? Beleza, atividade.
Você vai fazer um site com um visualzinho e vai fazer um chatbot por cima. Beleza? Eu quero que você faça um chatbot e quero que você faça aquele linkzinho do voltar ao topo, certo? E é isso, tá bom. Só voltar ao topo e o chatbot que pra mim tá bom. Tá? Você vai treinar. Então, gente, é isso, tá bom? Eu vou encerrar a aula agora, mas eu vou parar a gravação para botar ela para não ficar muito longa, mas eu vou fazer uma enquete com vocês aqui agora, tá? O pior é que ontem o making off foi pra lá, eu esqueci de pausar, foi para o YouTube. Ai, ai. Então é isso, pessoal. Vou parar a gravação, oficialmente. Boas férias! Se bem que eu vou continuar aqui conversando com vocês.